Olá, bem-vinda à Confraria da Pri, o lugar onde é seguro ser quem você é. Tava com saudade de gravar para vocês e o tema do vídeo de hoje é fundamental. Borboletas no estômago. Sentiu isso? Cuidado! Já deixa o seu like porque hoje você vai entender de uma vez por todas a origem do dedo podre, depois do golinho. Você conheceu alguém que de repente está com aquela sensação, taquicardia, do nada, suor frio e aquela sensação de borboletas no estômago, uma excitação que você não consegue entender de onde vem. Ah, isso só pode ser paixão, só pode ser amor à primeira vista. Pois é, essa é a interpretação mais comum que a gente dá para esse fenômeno. Só que nada mais é do que o seu sistema nervoso te alertando de que você está diante de um padrão familiar muito antigo, muito primordial da sua existência. Uma relação abusiva. Pô, Pri, mas que falta de romantismo da sua parte. Então quer dizer que toda vez que eu conhecer alguém e sentir aquela palpitação é porque aquela pessoa vai ser abusiva comigo? Não é toda vez, mas eu não desconfiaria do meu sistema nervoso, eu não desconfiaria do meu sistema de alerta diante de situações potencialmente perigosas. E sabe por quê? A maior prova de que essa sensação de borboletas no estômago, de taquicardia, de suor frio diante de alguém que você acabou de conhecer, que você não sabe quase nada, não pode ser um sentimento bom, não pode ser positivo, é que ela se assemelha muito mais ao medo do que ao acolhimento. É isso mesmo, essa descarga de adrenalina e cortisol nada mais é do que um aviso para a gente lutar ou fugir. O medo nos impele a lutar ou fugir. E ao mesmo tempo ele pode ser altamente atraente. Mas como é que a gente pode se sentir atraída por situações potencialmente perigosas? Porque os nossos primeiros cuidadores, nossos pais, as pessoas que se encarregaram de cuidar da gente na nossa primeira infância, eram pessoas com padrões de vinculação delas para conosco e delas entre elas destrutivo, não funcional. E elas apresentavam comportamentos que a gente, na nossa fragilidade, na nossa extrema vulnerabilidade de bebezinhos, não conseguia interpretar como perigosos. Logo, a gente passou a interpretar como sinais de amor. Isso é uma programação muito arcaica, fica lá arraigada no nosso inconsciente. A gente leva essa programação para a vida adulta. E na vida adulta, quando a gente tem situações sociais e está diante de pessoas que nos lembram um dos nossos genitores, um dos nossos primeiros cuidadores, ou ambos, a gente tem a reedição daquele conflito inicial, sabe? A gente às vezes tende a preferir aquilo que é familiar, ainda que tóxico, do que arriscar no novo. Então, quando você pensa que você conheceu alguém que provocou em você uma sensação que você nunca sentiu, na verdade, essa sensação de borboletas no estômago, ela é antiquíssima. E ela foi provocada pelos seus primeiros cuidadores. Isso é familiar e é por isso que se torna ao mesmo tempo confortável, ao mesmo tempo desejável. E é por isso que às vezes a gente vota num candidato que já fez muito mal, mas pelo menos é um mal conhecido. A gente tende a preferir aquilo que é familiar. Nosso cérebro precisa gastar menos neurônios tentando entender e tentando se adaptar à novidade, né? Então, a gente tende a preferir o familiar. E outra razão pela qual a gente se atrai por pessoas com os comportamentos tóxicos que os nossos primeiros progenitores e cuidadores tinham é de que a gente reedita a história na tentativa de repará-la, reconstruí-la, consertá-la. A gente reedita o conflito com aquele pai ou mãe que era distante, que era indisponível ou que era agressivo, violento, intempestivo, numa tentativa de construir um final feliz para uma história que começou ali meio estragadinha. E antes que você gaste tempo culpando seus pais por todos os relacionamentos tóxicos que você teve, é importante que você tenha consciência desse padrão e saiba que você tem que fazer a sua parte para mudar. Mas eu quero apresentar aqui 4 comportamentos que não são saudáveis, mas que pessoas que vêm de um padrão familiar abusivo tendem a perceber como atraentes, sedutores. Vamos lá? O primeiro comportamento é a imprevisibilidade. Sabe aquela pessoa de quem você nunca sabe o que pode esperar?
ao mesmo tempo desesperador e ao mesmo tempo excitante, não é mesmo? Aquela pessoa que não cumpre as promessas que faz, aquela pessoa que fala uma coisa e age em desacordo com aquilo que disse. Pessoas imprevisíveis lançam para nós o desafio de torná-las previsíveis, de prevê-las. E é por isso que os videntes fazem tanto sucesso, porque a gente fica sempre tentando prever ou controlar o próximo passo daquela pessoa que está controlando os nossos afetos, dominando os nossos afetos. E é claro, esse padrão de imprevisibilidade com uma pessoa com quem você está se relacionando mantém você super excitada, super estimulada, como se você estivesse num jogo de videogame em que a qualquer momento pode aparecer um zumbi. Só que eu quero te lembrar, isso é a vida real e é muito desgastante viver com uma pessoa que você nunca sabe o que pode encontrar no dia seguinte, no momento em que você amanhecer ao lado dela. Teve um pai ou uma mãe assim? Pode ser por isso que você se atrai por pessoas imprevisíveis. O segundo comportamento que pode soar sedutor, atrativo, é o ataque de ciúme. É isso mesmo. A gente aprendeu historicamente que ciúme é sinônimo de amor, quando na verdade ciúme não passa de uma soma de insegurança e desejo de posse. Pessoas que acreditam no ciúme como prova de amor ficam frustradas quando o parceiro não tem ciúme, não demonstra ciúme. E o pior, elas podem chegar a provocar insistentemente o ciúme. Sabe aquela mulher que fica jogando olhares para os outros caras na festa, só para ver se irrita o marido? Então, o problema é que para fazer isso, você pode estar só querendo aquecer a relação ou ter uma provinha de amor do seu parceiro, mas você nunca sabe o que pode acontecer de uma tentativa como essa? Que tipo de descontrole você pode provocar na outra pessoa? E essa história comumente acaba muito mal. E outro componente tóxico de relações que são sedimentadas no ciúme é que sempre precisa ter um terceiro, um quarto, um quinto elemento na relação para gerar essa tensão e manter a atratividade em alta. Isso é muito desgastante, é injusto com todo mundo e é desonesto da sua parte, vamos combinar? E aí, reconhecer um pai, uma mãe ciumentos demais, entre eles ou em relação a você, pode ser aí que você aprendeu erradamente que ciúme é sinônimo de amor. Terceiro padrão de comportamento abusivo, mas que pode ser confundido com paixão, interesse, atratividade, é o ser ocupado demais. Papai trabalhava muito, nunca aparecia em casa. Mamãe estava sempre envolvida em 1000 atividades, 1000 trabalhos, organização da igreja, da comunidade, envolvida nas atividades do condomínio, do bairro. Pois é, comunicaram a você que amar é ser indisponível, é não estar presente. E você então aprendeu a ver em parceiros workaholics, por exemplo, pessoas seguras para se relacionar, pessoas confiáveis. Ah, ele nunca tá aqui, ela nunca tá aqui, mas é porque eles são importantes demais. Se são importantes demais, eu estou valorizada nessa relação. Ah, se estão trabalhando demais, é porque é para nada faltar aqui em casa. E você continua constantemente nessas relações, sempre sozinha, sempre solitária, não pode dizer sim para uma festa, para um convite, fazer um plano, porque a qualquer momento esse plano pode ir por água abaixo por causa da agenda individualista do seu parceiro ou parceira. Então, eu acho que agora você já entendeu aquela sua prima que está no terceiro noivado com um médico plantonista. Ela se apaixona por pessoas indisponíveis, até que fica insuportável e ela troca por outro indisponível. Quarto comportamento abusivo, perigoso, que é erroneamente interpretado por nós como sedutor e altamente atrativo. É o comportamento de fazer loucuras por amor. Sabe aquela pessoa que do nada aluga um helicóptero e joga pétalas de rosa em cima do lugar onde você trabalha? Aquela pessoa que de repente levanta no meio da mesa de bar e faz uma declaração para o bar todo ouvir que você é a mulher dele, a mulher da vida dele, e te pede em casamento? Sabe aquela pessoa que te sequestra no meio da semana sem querer saber dos seus compromissos particulares e te leva para uma ilha deserta paradisíaca? Então, isso não é amor, isso é cilada. Isso é invasão. Ai, Pri, mais uma vez, você não está sendo romântica. Então, pessoas que aprendem que fazer loucuras, deixar o dever para depois, fazer você cancelar compromissos e descuidar do que é importante, prioridade na vida prática, a ideia de que isso pode ser uma manifestação de afeto, uma manifestação de importância e preocupação com você, vem quase sempre de quem teve
pais dependentes químicos, que colocavam o prazer e a satisfação de um desejo, uma necessidade corpórea imediata, no lugar de cumprir os deveres e as responsabilidades. Ou seja, você provavelmente, se você tem esse padrão de se atrair por pessoas que fazem loucuras por amor, pode ter vindo de um lar em que todo mundo deixava as responsabilidades para depois. E aí, será que você reconheceu em algum desses 4 comportamentos os seus genitores? Será que você reconheceu em um desses 4 comportamentos o seu atual, a sua atual parceira? É importante você entender que o verdadeiro amor, ele não leva você ao fundo do poço. A perda da dignidade, a perda do sono, da sua juventude, do vício, da coragem de ter sonhos e planos e principalmente do poder de realizar aqueles objetivos que você traçou para sua vida. Se você está sentindo que você está sob sequestro, meio fora do ar, numa situação de areia movediça, provavelmente você pode estar numa relação abusiva. O problema de você se perpetuar em relações com esse tipo de comportamento, esse tipo de dinâmica, é você ficar viciada numa adrenalina que não é sustentável no longo prazo, é você estar numa relação disfuncional. Então, detectar é o primeiro passo para se curar. Lembrando, não é para culpar os seus pais por isso. Eles fizeram o melhor que eles podiam com os recursos psicológicos que eles tinham no momento. O que a gente faz com isso que a gente aprendeu, com isso que a gente herdou? A gente aprende a se reprogramar mentalmente. Terapia, terapia, terapia. É isso, minha gente. Essa foi a Confraria da Pri. Os próximos vídeos estão ainda mais profundos, ainda mais poderosos, respondendo perguntas de confreiras e confreiros aqui desse nosso espaço. Então você não vai querer perder. Já ativa o sininho, porque senão você não vai ser avisada quando esses vídeos subirem, tá bom? Beijo e até a próxima confraria.